Gente, então boa noite. A aula de hoje a gente vai trabalhar, né, principalmente vamos fazer uma introdução nos conceitos de Piaget e de Vygotsky. Esse texto é um texto bem interessante para isso, porque trabalha a atuação do psicólogo no contexto escolar, mas trazendo foco para a contribuição das psicologias cognitivas, tá? Então, a gente já viu na última aula, né, que como que aconteceu, né, esse atravessamento, essa relação entre esses dois campos, e o momento em que se constrói esse novo campo da psicologia da educação, que é diferente da psicologia escolar. Quando a gente fala de psicologia escolar, a gente está falando muito da atuação do psicólogo na escola, né? Do trabalho do psicólogo na escola. E quando a gente está falando de psicologia da educação, muitas das vezes a gente está falando de conceitos da psicologia que são atravessados e que atravessam a educação. Mas, como a gente não tem fronteiras, a gente trabalha com a ideia sempre da transdisciplinaridade, né? De construções que são interseções entre os campos, né? Que aí acaba desconstruindo essa ideia de campo, né? E falando de um plano de imanência, né? Onde emerge conhecimentos e práticas. Quando a gente vai por essa pegada, a gente fala de uma psicologia educacional e escolar. Já falamos sobre isso, né? Sobre a importância do papel do behaviorismo e a influência do behaviorismo na escola tradicional e como que influenciou profundamente, né, as práticas educacionais, legitimando muitas práticas que já vinham acontecendo na escola e que a gente estudou quando a gente viu Foucault, né? Já se falava de punição, já se falava de classificação, né? Já se falava de gênese, de nivelamentos, né? Antes mesmo da psicologia construir os conceitos do behaviorismo. Então, eles se atravessam legitimando práticas, né, e servindo de base, né, para poder também fazer uma crítica a essa escola, quando a gente fala, por exemplo, das teorias psicogenéticas da evolução, que são os dois principais autores que a gente vai trabalhar hoje, são desse campo, que é o Piaget e o Vygotsky. No texto, né, ela falando sobre a prática do psicólogo, por mais... E as autoras, elas fazem isso de uma forma muito interessante. Ao mesmo tempo que elas, né, trabalham a importância do psicólogo sendo um mediador desses conceitos cognitivos na escola, ela também coloca todo um lado e toda uma visão institucional do psicólogo sair desse lugar, né, um lugar de superioridade, de um status científico, um lugar de poder, né, e pensar sempre em construir de forma coletiva, né, que esse processo de aprendizagem ele é dinâmico, né, e que a gente precisa sempre estar no chão da escola, trabalhando em equipe e construindo coletivamente soluções. Para quê? Para sair daquele lugar, daquelas demandas tecnicistas, né, médicas, de um saber com status, né, de uma superioridade de um saber, que construiu ao longo da história um lugar de pessoa não grata, né, do psicólogo na escola. Então, esse é uma luta que tem sido travada. Mas sem deixar de lado, né, a importância dos conhecimentos da psicologia no campo educacional. E, especificamente, ela está falando das psicologias cognitivas, né? Então, falamos, né, já sobre a influência do behaviorismo, um pouco mais na semana passada, não vou voltar muito nisso, né, mas para a gente compreender e contrapor
o pensamento do Piaget e do Vygotsky dessa psicologia comportamental, né, e essa crítica à escola tradicional. Então, a educação, a escola, né, ela é entendida como um lugar em que esses comportamentos precisam ser moldados, né, e o professor vai ser quem vai controlar e quem vai planejar essa aprendizagem, fazendo como, né, organizando essas contingências de reforço. A ideia da tábula rasa também é muito forte, ou do aluno como um vaso vazio, e que o professor, como dono do saber, ele vai encher esse vaso vazio, né? E aí, a partir do quanto você enche, você classifica, coloca numa fronteira de normalidade, né? Mensura isso, né? Então, e a aprendizagem, partindo desse princípio, né, ela é entendida como que assimilação, memorização, cópia, imitação de modelos, né, repetição, treino, teste. Bom, a gente tem 3 nomes, né, que nós vamos trabalhar, que é o Piaget, o Vygotsky e o Paulo Freire. Todos eles fazem uma crítica à escola tradicional, apesar de Piaget não ter como objetivo, especificamente, criar uma metodologia de ensino. Hoje em dia, a gente conhece o Piaget muito como método Piaget. Tudo quanto é colégio, você vai... e aí, qual é o método que vocês... é método tradicional. É método Piaget. E, na verdade, a proposta do Piaget nunca foi essa. O Piaget é psicólogo, não cientista, que estava ali brigando com a psicologia comportamental, querendo explicar o quê? Como o homem constrói conhecimento, querendo explicar como que a inteligência se desenvolve. Ele está fazendo... ele está querendo criar, né, leis gerais sobre os fenômenos psíquicos, sobre os processos cognitivos. Essa é a proposta dele. Só que quando um professor entra dentro de sala de aula, mesmo que ele não queira, ele traz nas práticas, né, na organização da escola, em como se organiza a sala de aula, né, ele traz uma malinha. Dentro dessa malinha vem um conceito de aprendizagem, ele querendo ou não prestar atenção naquilo. Dependendo de como se faz, você está legitimando uma forma de compreender, né? Ou uma explicação de como construímos conhecimento. Então, tanto o Piaget quanto o Vygotsky, eles fazem parte, né, de um grupo, né, interacionista das psicologias psicogenéticas, das teorias psicogenéticas da evolução. Por que teorias psicogenéticas da evolução? Porque vai estudar o processo cognitivo à luz da sua gênese. O genético aí vem de gênese, de quando surge, de como surge, e da evolução por perceber e defender que o sujeito ele não nasce com uma inteligência pronta e nem uma tábula rasa, mas sim com uma inteligência prática, que o Piaget chama de sensório-motora, né? A criança ela já é capaz, né, muito novinha, de, por exemplo, pegar tirar uma almofada e pegar uma coisa que está embaixo, né? Ou de virar uma mamadeira, né? A partir do momento que ela vai fazendo essas reorganizações cognitivas nos 2 primeiros anos. Então, ela ainda, antes de falar, ela já tem ações que são ações práticas, que são ações motoras, que são inteligentes. Então, eles dois, eles fazem parte desse grupo. Tem o Vallon também, que também é muito conhecido, que inclusive ele é conhecido como o pai da psicomotricidade, Henri Vallon. Não vamos trabalhar ele, né? E eu trouxe também o Paulo Freire como um educador contemporâneo, porque se vocês observarem, os anos de nascimento, eles viveram na mesma época, né?
E não conversaram muito. O Vygotsky estava lá na Rússia e o Piaget estava na Europa. A gente não tinha ainda as tecnologias de informação, de comunicação, né? E eles têm diferenças fundamentais, né? Além de terem coisas em comum, eles têm diferenças fundamentais que estão relacionadas à concepção do sujeito, né? Que para o Piaget é epistêmico, não importa a cultura, não importa a história, não importa o período. Ele, principalmente por ele ter essa, a gente vai ver muito solo que vem também, ele ter esse objetivo, né, de construir uma teoria que seja aceita pela comunidade científica, né, que não seja considerada como, por exemplo, filosofia. Ele vai criar leis gerais. Então, independente da cultura, toda criança vai passar, por exemplo, pelos estágios de desenvolvimento, né? Solta, cai, solta, cai. Ele quer isso. Ele quer produzir algo que tenha status científico. O Vygotsky não. O Vygotsky já vai falar de um sujeito social, de um sujeito que é transformado pelo mundo. Então, a relação entre o sujeito e o objeto, para os dois, é diferente. Para o Piaget é uma relação direta, que não é mediada pela história, pela cultura, pelo social. Mas os dois são interacionistas. Porque o Piaget, ele pode não defender que o social interfere no desenvolvimento. Mas ele defende que o desenvolvimento, né, a inteligência, o desenvolvimento da inteligência, ele é uma adaptação. Ele é uma função de adaptação, porque ele traz também resquício da biologia, né? O Piaget é biólogo e epistemólogo, e trouxe conceitos tanto da biologia quanto da epistemologia para a sua psicologia. Eu vou seguir porque os slides mais à frente falam sobre isso, né? Então, eu vou começar com Piaget, né? Ele nunca, já disse isso, ele nunca se considerou pedagogo ou educador, né? Trabalhou como pesquisador e como professor universitário, e foi nesses momentos que ele construiu os discursos do diretor. Os discursos do diretor. E são nesses discursos do diretor, nessas aulas, digamos, fossem aulas inaugurais, né? É que ele trouxe conceitos que foram tomados, porque foram conceitos em que ele falava da educação mais especificamente. Porque, em princípio, não era esse o objeto de estudo do Piaget. Tem muitas obras, né, que se referem a implicações e que trazem obras de educadores que trazem os conceitos de Piaget. São muitas leituras, muitas interpretações. É importante a gente entender isso. Como eu já falei também, né, ele estava inclinado a dedicar-se pouco inclinado a se dedicar a tarefas que ele não considerasse como científicas, né? E são nesses discursos do diretor, nesse conjunto de 40 textos, que ele traz os princípios, né, de um projeto educacional. Em resumo, o principal, e que ele coloca como se fosse uma regra fundamental, é que a coerção é o pior dos métodos pedagógicos e que o exemplo deve desempenhar um papel mais importante do que a coerção, porque ele vai falar da cooperação. Ele é muito importante, né, esse ponto, porque quando ele explica, né, a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, isso fica muito claro. Quando ele diz o papel do professor, isso fica muito claro. Porque ele vai dizer, quando um professor impõe a sua verdade, ele tira a curiosidade do aluno aprender. Então, o aluno memoriza aquilo porque acredita que aquilo que o professor está falando é verdade. Então, acaba-se o problema do aluno. Acaba com o desequilíbrio, que é o que move, né, todo o desenvolvimento, né, toda a reorganização cognitiva. Tem uma pergunta, né? A ideia de tábula rasa não permanece até hoje e é contrária à proposta de um processo de ensino-aprendizagem?
pois o aluno não participa na construção do conhecimento, ele apenas engole o conteúdo dado. Sim, a escola tradicional ela faz isso. A escola tradicional ela ainda é uma escola em que se tem um ensino livresco, né, em que o aluno é considerado como um passivo no processo e ele precisa assimilar como verdade aqueles conteúdos que o professor traz. E é exatamente o que o Piaget critica, porque o Piaget diz assim, se você tem uma dúvida, você vai buscar descobrir. Se tem algo que te incomoda, você vai buscar descobrir. Você vai tentar resolver aquilo que você não está compreendendo, que você acredita ou deixa de acreditar. Só um segundo. Meu gato que pulou a janela e entrou no... Estava na porta querendo sair, desculpa. Então, gente, é importante que o aluno participe nessa construção. Ele precisa reconstruir por si mesmo aquilo que ele precisa aprender. Então, por exemplo, digamos que vocês tenham uma dúvida em alguma questão. Se eu pergunto, se eu respondo para vocês, vocês vão tomar o que eu estou dizendo como verdade. E isso vai ser suficiente para que vocês nem busquem procurar, nem busquem pesquisar para entender o que está acontecendo. É muito isso. É nesse sentido, bem... Então, o Piaget ele tem influência de Darwin e de Bachelard. Ele está ancorado na concepção de evolução das espécies, né? Ele traz isso para a sua psicologia, porque ele fala da evolução da inteligência. Mas, ao mesmo tempo, e ele vai dizer que essa inteligência ela é o quê? Ela é uma adaptação, porque você reorganiza suas estruturas cognitivas para dar conta desses objetos do mundo, para assimilar e acomodá-los, né? E, ao mesmo tempo, é uma função e, ao mesmo tempo, é uma organização, é uma estrutura, né? Se constrói uma estrutura e essa estrutura, ela passa por um desequilíbrio, ela está sempre... Por isso que ele não fala de equilíbrio, ele fala de equilibração, né? Porque ela está se transformando, se modificando para se adaptar aos objetos o tempo todo. E essa organização, essa estrutura, ela define a qualidade da inteligência. Até mesmo a maneira que se percebe o mundo, a maneira que você resolve problemas. E o Piaget, sem dúvida nenhuma, ele está ancorado nessa ideia de ciência. Eu estou reforçando bastante isso, né, para vocês entenderem. E ele estuda... ele tenta trazer essa explicação biológica, né? Ele traz para as ciências naturais, a psicologia é o mais próximo das ciências naturais, das ciências biológicas. E o nome da teoria de Piaget, ele está dentro das teorias psicogenéticas da evolução, né? Mas, especificamente, a teoria de Piaget se chama epistemologia genética. E tem a ver exatamente com essa ideia do Bachelard e a ideia do Darwin, né? Epistemologia, por quê? Porque o Bachelard ele vai defender, né? Ele defende que a ciência ela não evolui de uma forma linear. Ela ocorre em cortes epistemológicos, que é o conceito do Bachelard. Por exemplo, o homem, ele durante muito tempo acreditou que a Terra era plana, né? E aí toda uma física, toda uma astronomia, biologia, geografia, tudo era construído a partir do pressuposto de que a Terra era plana. A partir do momento que o homem consegue assimilar a Terra redonda, a partir das observações de movimento de rotação, movimento de translação da Terra, né? Que a Terra gira em torno do Sol, que a Terra gira em torno dela mesma. A partir do momento que o homem conseguiu assimilar isso, modificou completamente o caminho da ciência. Então, ele não continua seguindo por aqui. Ocorre uma ruptura e vai por um outro caminho. É uma mudança radical
no pensamento, no caminho que estava se dando. E o Piaget vai defender isso na psicologia, na sua psicologia. Ele vai dizer que o desenvolvimento da inteligência ele não ocorre de uma forma linear. Ele ocorre de uma forma hierárquica, né? Tem uma sequência, mas são cortes, são rupturas, são mudanças que transformam de forma muito forte e qualitativamente a qualidade dessa inteligência. Né? Modifica a percepção. Uma criança pré-operatória, ela percebe o mundo e se relaciona com o mundo de uma determinada maneira, por exemplo, egocêntrica. Ela percebe a partir de si. A criança operatória, ela já percebe a partir do outro e de si. E a criança sensório-motora, ela não tem língua ainda. Ela não tem um sistema simbólico. Então, ela tem uma inteligência que é prática. São inteligências completamente diferentes. Então, ele vai falar desse corte, desses saltos qualitativos. E genética, né? Porque ele estuda, primeiro, por falar gênese, ele tem o objetivo de entender em que momento aquela inteligência se modifica, em que momento ocorre aquela reorganização cognitiva. E também porque ele é interacionista, então também tem a ver com aspectos que são inatos e que ele defende aspectos inatos, como, por exemplo, o mecanismo, que é um mecanismo evolutivo no ser humano, que é inato, que se chama autorregulação. E que é ativado no contato com o meio. E que ele é ativado com a função de reorganizar essas estruturas para se adaptar. Então, o homem, ele assimila o mundo, ele interpreta o mundo, ele entra em contato com objetos novos e muitas vezes ele não vai... Ele pode ver, ele pode ter contato e não necessariamente ele vai interpretar ou vai assimilar. Você pode ver a criança muito pequena, você pode botar lá na frente do espelho, um bebezinho de meses, ele não vai olhar para aquela imagem, vai passar despercebido, ele vai ficar assim. Aí, quando o bebê já está com mais ou menos uns 8 meses, ele já bota a mãozinha no espelho. Ele não bota nele, ele bota a mão no espelho. Ou seja, já interpretou aquele objeto e já acomodou aquele objeto. Mas ainda não bota a mão nele. Posteriormente, já com 1 ano e pouquinho, ele vai botar a mão nele. Ou seja, vai, em vez de botar a mão no espelho, coloca a mão nele próprio. Então, ele está mostrando o quê? Que ele está se reconhecendo. Estou dando um exemplo, né? A capacidade de virar a mamadeira, né? São vários exemplos que a gente pode falar, principalmente dessa fase sensório-motora, né? E como funciona esse processo de adaptação, né? Chamado de autorregulação? Em 2 momentos, a assimilação e a acomodação. A assimilação é esse contato com esse objeto novo, é essa interpretação. E a acomodação é uma modificação na organização mental para você dar conta daquela coisa nova. Então, a criança muito pequena, ela fala piu-piu, ou então fala uau para tudo. Uau, uau, uau. Tudo é uau. A galinha é uau, o cachorro é uau, a vaca é uau, o cavalo é uau. Tudo. Num determinado momento, ela interpreta e assimila, né? Ela assimila, por exemplo, a galinha. E aí, essa assimilação causa um desequilíbrio que precisa ser acomodado. E aí se reorganiza para poder dar conta e acomodar o quê? Piu-piu e au-au. E aí, estou dando um exemplo, né? Para que vocês entendam esse processo de autorregulação que é inato e que é acionado pela ação, pelo contato da pessoa com o ambiente. Então, por isso, interacionismo. E aí, esses saltos qualitativos, né, eles separam, o Piaget separa em estágios, em fases. Então, o que são os estágios? São qualidades da inteligência que se modificaram nesses saltos, que se modificaram para se adaptar ao meio,
Que é muito fácil você dizer o que são estágios, em vez de você dizer o que, você diz, os estágios é pré-operatório, sensório motor, não, mas eu não estou perguntando quais, estou perguntando o que são os estágios. Os estágios são esses blocos de qualidade de inteligência. Só para vocês entenderem que são invariáveis, né? São inevitáveis e obedecem uma hierarquia. Todo mundo precisa passar por todos eles. Não dá para você pular etapa. E são etapas precisas e epistêmicas. Em qualquer lugar do mundo, uma criança de 5 anos de idade, ela é pré-operatória. E ela vai ser egocêntrica. Ela vai ter o pensamento egocêntrico, aquelas características do pensamento egocêntrico. De percepção do mundo a partir dela, né, de uma percepção espacial, de uma percepção do pensamento, a questão de separar a parte do todo. Tem várias características. Né? A gente vai trabalhar essas características na aula do que vem, que é só de Piaget. Eu estou trazendo mais os conceitos de uma forma mais introdutória. No texto da aula de hoje também, a autora fala de uma coisa muito interessante, né? É que a escola, a instituição escolar, ela exige, né, um disciplinamento e uma compreensão de regras e de valores, muitas vezes até morais, que a criança muito pequena, ela ainda não tem. E que o psicólogo, ele de alguma maneira, ele precisa estar atento a isso, né, para não legitimar práticas que estão mais do que claras, né? E nesse caso são claras, porque a gente está falando de ciência. É claro que não dá a verdade absoluta, mas a gente está falando de uma lei geral sobre um fenômeno que diz respeito a esse desenvolvimento da moral, que diz respeito ao desenvolvimento da inteligência. Porque a gente vai dizer que o desenvolvimento da moral, ele acompanha o desenvolvimento da inteligência. Então, um bebê de até 2 anos, ele pode ser condicionado, por exemplo, por castigos, né, a não tirar roupa, digamos, um comportamento. O bebê arranca a fralda e se masturba. Não existe moralidade, porque ainda não existe língua, ainda não existe um sistema de valores, um sistema simbólico. Quando a criança, né, chega mais ou menos aos 2 para 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela passa por um momento que se chama heteronomia, que segue até por volta dos 12. Né? A heteronomia é quando a criança ela não faz alguma coisa, não porque ela considera errado, ou porque ela entende que aquilo eticamente não é correto, ou porque aquilo vai prejudicar o outro. Não, os valores morais de uma criança pré-operatória, por exemplo, inclusive operatória concreta nos primeiros anos, né? Ela é muito voltada para aquilo que ela entende como sendo muito grave, né? Uma gravidade, uma consequência objetiva. Então, por exemplo, você tacar um copo na parede, quebrar um copo de propósito, ou você esbarrar e quebrar 10 copos, se você pergunta para a criança vai dizer, quem tem mais culpa? Vai dizer, quem tem mais culpa é que quebrou 10. Por quê? Porque o prejuízo foi maior. Então, a questão, por exemplo, abstrata da intencionalidade, ela ainda não está posta. A criança, nessa idade, ela ainda não consegue abstrair para ter uma compreensão disso. Né? Dessa questão da intenção. Intenção. O que é intenção? Intenção não é concreto. Então, ela não dá conta de algo que não seja concreto. Então, o mais errado é quem fez a coisa concretamente mais grave. E a autonomia, né, que o Piaget vai falar já a partir do operatório concreto, né, vai modificando para o operatório lógico-matemático, mas que tem outros autores, inclusive, que são discípulos de Piaget, autores construtivistas, que já falam que essa autonomia ela já é um pouco mais tardia, que ela vai acontecer lá para os 15, 16 anos.
E aí a gente tem mudanças, né? Mas o Piaget defende o quê? Que é quando o sujeito ele é capaz de compreender, né? Regras de valor, né? Regras de sociabilidade, questões de pontos de vista diferentes, aceitar o diferente, né? E não apenas por uma lei, por uma norma. Infelizmente, eu penso que tem muita gente que ainda tem uma moral heterônoma, né? Na nossa sociedade, porque defende às vezes a lei, mas tem gente que defende coisas que são da lei que não necessariamente são éticas. Você quer ver um exemplo? O apartheid. O apartheid, ele era legal. Existia uma lei que defendia isso, mas isso é ético, né? A escravidão, ela já foi garantida em lei, mas isso é ético. Então, a gente questionar a autoridade, que é uma obediência da heteronomia, partindo por uma perspectiva ética, porque a moral ela também é diferente da ética, né? A gente tem a moral que é externa e que está ligada a valores que são externos, e a ética é essa compreensão e essa autonomia de ser capaz, como o slide está dizendo, de se situar, né? De se situar diante daquele problema, digamos assim. Bom, falando sobre aprendizagem, né? A gente vai desenvolver isso tudo melhor na aula que vem, mas falando de aprendizagem, o Piaget diz que o desenvolvimento, né? Não a aprendizagem, o desenvolvimento ele acontece de dentro para fora, ele não é um acúmulo de informações, né? E é um processo que é maturacional, então ele é biológico e na relação com o organismo, com o meio ambiente, que foi o que eu apresentei para vocês. A criança ela vai passar por aquelas fases, tendo aula, não tendo aula, indo para a escola, não indo para a escola, ela vai passar por aquelas fases, por aquelas reorganizações cognitivas. E esse desenvolvimento precede a aprendizagem. Por que ele está defendendo isso? Porque não adianta você ensinar uma criança aquilo que ela não está pronta para aprender. Então, ela vai repetir, muito provavelmente vai decorar e vai repetir, mas depois pode ser que esqueça, né? Ou ela vai repetir sem ter o conceito daquilo que ela está dizendo. Ela vai apenas decorar. Eu vejo muito isso, por exemplo, criança pequena que você ensina a contar. A criança fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você está ensinando ela a repetir os números e o nome dos números. Ela até pode relacionar o símbolo com aquela palavrinha. Com 2 aninhos para 3, ela já está, né, na fase da representação, ela consegue relacionar isso. Mas ela não tem uma construção cognitiva, uma organização que permite, naquele momento, com 2 aninhos, que ela compreenda o que é adição, ou que ela compreenda o que é quantidade. Porque se você pergunta para ela assim, quantos que tem? Quantas balas você tem? Ela não sabe contar. Mas ela sabe dizer 1, 2, 3, 4, 5. Então é isso que o Piaget mostra. E ele mostra isso para toda a vida. Por isso que ele defende, você não deve ensinar para uma criança ou forçar uma criança a aprender algo que ela não está pronta. Por exemplo, eu vejo muito assim, situações de... Onde você nasceu? Ah, eu nasci no Brasil. Então você é o quê? Brasileiro. Mas você nasceu em que estado? Aí a criança já fica meio pirada de cabeção, né? Aí tu fala, tu nasceu no estado do Rio de Janeiro. Aí a criança, assim, você nasceu em que cidade? É Fluminense, né? Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é Fluminense, né? Aí você diz, você nasceu em que cidade? Na cidade do Rio de Janeiro. Então você é o quê? Carioca. E você mora onde? Você nasceu aonde? Em que bairro? Ah, eu nasci na Tijuca, então eu sou tijucano. Então a criança aprendeu, quem nasce na Tijuca é tijucano. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Mas ela não consegue entender que parte do todo, que a criança pré-operatória ela não separa parte do todo. Então você pergunta, ué, mas você é brasileiro ou você é carioca? Você faz a criança pirar o cabeção. A criança fica assim, hã?
Brasileiro, ela vai responder qualquer um. O que vier na cabeça primeiro, eu sou brasileira, ou eu sou carioca. Mas ela não separa parte do todo, então não adianta. Não adianta você querer ensinar muito, fazer criança pequena decorar estado, país, continente. Eu lembro que uma vez eu dei aula de matemática para umas crianças de 5 anos. E elas estavam estudando, o projeto era Volta ao Mundo em 200 dias letivos. E elas estavam estudando a Ásia. E aí, no primeiro dia, como eu estava dando aula de matemática, né? No primeiro dia eu trabalhei o Tangram, que é um jogo chinês. E foi ótimo, falei sobre a China, né? E falei do Tangram, e aí comecei a trabalhar os conceitos de matemática, né? De maior, menor, igual, triângulo, lado do triângulo, quadrado. Na outra semana, eu voltei lá e levei o origami. E aí comecei a falar do Japão, da dobradura e tudo mais, porque eu estava trabalhando matemática, né? De uma forma lúdica. Aí criança, elas perguntaram. Aí eu falei, e aí hoje a gente vai estudar o Japão, não sei o quê. Aí a criança perguntou, mas é Ásia ou é Japão? Aí eu ri. Mas é China ou é Ásia? Mas é China e Japão na Ásia? Por quê? Porque não dá para. Elas não conseguem separar parte do todo com 5 anos. Então, por exemplo, na aula de geografia, olha o equívoco, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É nesse sentido que o Piaget está dizendo. Nos colégios particulares é muito difícil os pais entenderem que as crianças muitas vezes não têm maturidade para aprender determinadas coisas. Com 5 anos já querem a criança lendo. Há uma cobrança muito grande. É um comentário de uma colega. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Eu já vi escola de educação infantil, criança de 3 anos que tinha apostila. E tinha que fazer dever. E tinha a hora do dever e a hora do brincar. E só podia brincar depois que terminasse a tarefa. Tipo um portfólio desse tamanho, assim, cheio de dever. É a tal da folhinha que a criança tem que pintar, tem que passar a linha por cima. Não que ela não possa fazer isso. Mas as crianças pequenas, elas aprendem brincando, né? Não só as pequenas, né? Isso também é um mito da gente acreditar que o construtivismo é só para educação infantil. O construtivismo, ele é possível de ser trabalhado até em universidade, né? Quando a gente faz uma aula dialógica, quando a gente tenta, de alguma forma, não fazer essa aula expositiva, que, para mim, nesse modelo de aula virtualizada, fica mais difícil, né? Da gente construir muito. Eu acabo tendo que trazer conteúdo e acho até muito, às vezes, me sinto até um pouco assim, oh, meu Deus, faz o que eu estou falando, mas não faz o que eu estou fazendo com vocês, né? Porque eu estou aqui dando aula de slide expositiva. Está sendo alternativa no momento, né? Então, a gente tem uma excessiva rigidez dos programas, né? Faz uma crítica a isso, Piaget, ao ensino livresco, ao autoritarismo, à relação professor-aluno, colocando a criança nessa posição de facilidade. Ele também aponta que a função da escola é orientar os educandos no caminho de uma aprendizagem autônoma e que o professor é aquele que vai propor problemas, sem dar solução, entendeu? Vai organizar situações para que os alunos possam, por eles, né, buscar, pesquisar, aprender. O Piaget também aponta para uma escola ideal, uma educação ativa. Não usa livro onde não tem livros obrigatórios, são obras de referência para pesquisa, os métodos são ativos, né? O ensino da matemática, o qualitativo precede o numérico, é aquilo que eu estava falando. O que adianta você fazer uma criança decorar a tabuada se ela não sabe o que é multiplicar? Ela vai falar 3 vezes 7, 21. Por que é 21? Ela não sabe responder, né? O ensino de línguas, né, também, que costuma ser... Por que você estuda? Maioria, né? Estudou pelo menos 7 anos de inglês no colégio, muita gente, todo mundo tinha que ser bilíngue. E por que não é? Por causa da forma de ensinar. O método ativo, o método direto,
né? É a forma que o Piaget defende. Então, por exemplo, se você assistir filme com legenda, né, em inglês, por exemplo, ou com legenda em espanhol, ou com legenda em francês, você vai ouvindo, vai lendo a legenda na língua, não em português, vai lendo, e aquilo vai entrando. Daqui a pouco você está entendendo, daqui a pouco você está ouvindo, não está mais lendo a legenda. Mas não é simples, né? Tem que ver muito, tem que ouvir muito. Por isso que os cursinhos de línguas, eles trabalham muito com conversação. E é isso, o aluno é levado a encontrar as respostas a partir da própria investigação, de sua interação com a realidade e com os colegas, né? E que no ensino de ciências, ele é muito experimental, é muito dos alunos perceberem aquele fenômeno a partir da observação, porque aí eles não esquecem mais. Aí essa imagem aí são de crianças que estão colocando objetos dentro d'água, porque elas costumam acreditar que as coisas grandes, elas afundam mais rápido do que as pequenas. Porque elas não classificam os objetos com material ainda. Eles não entendem que existe plástico, né? Ferro, madeira, né? Então, se você perguntar, ele vai dizer qual que afunda primeiro, a colher de pau grandona ou o prego? Vai dizer a colher de pau. Aí quando ela bota lá e ela vê que o que afundou foi o prego, aquilo ali desequilibra. E aí ela precisa compreender. Se o professor ensinasse isso no quadro, pente de plástico, plástico boia, madeira boia, ferro afunda. O prego é de quê? De ferro. Então o ferro o quê? Afunda, decora, decora, decora. Depois de um tempo ela vai esquecer e se for perguntada, ela vai dizer que o grande vai afundar primeiro. É impressionante. Quer ver um exemplo? Se eu soltar 2 objetos de cima de um prédio, qual que cai no chão primeiro? 2 objetos do mesmo formato, de pesos diferentes. Tem o mesmo formato, mas tem pesos diferentes. Se eu soltar os 2 de cima do prédio, qual que cai primeiro? Pode falar, gente. Ana Beatriz, esperta, né? Estudou bastante física. Exatamente, eles caem ao mesmo tempo. Mas a tendência é de dizerem o mais pesado. Por quê? Porque vocês aprenderam física pelo método passivo, decorando fórmula, né? Fazendo exercício de fórmula, sem ter essa experiência. Né? Então, quando eu falo isso, muita gente estranha. Gente, mas que coisa estranha. Porque muita gente diz é o mais pesado, mas não é o mais pesado? Não, não é o mais pesado. Então, vamos lá. Continuando. Ele também faz uma relação entre a psicologia, né, e a educação, comparando com a medicina e a biologia. Ele vai dizer que a pedagogia precisa dos conceitos da psicologia, assim como a medicina precisa dos conceitos da biologia, para mostrar como que ainda é muito forte essa ideia dos conceitos serem tomados, né, os conceitos da psicologia sendo tomados como verdades. Bom, aí a gente vai entrar um pouquinho agora em Vygotsky, né? O Vygotsky, ele parte de... eu vou aprofundar mais na aula que vem, tá? Mas o Vygotsky, ele parte de uma perspectiva, né? Ele está na Rússia, né? Recém-destruída pela guerra, precisando resolver problemas educacionais, né? E que tem a ciência com o objetivo de mudar o mundo, melhorar o mundo, resolver as questões, né? Parte de uma perspectiva dialética, né, que vem desde Hegel, que é essa ideia da contradição e do movimento de superação, né, constante do homem e do mundo e das relações. Resumindo, para vocês compreenderem, né, eles são interacionistas, né? Então, o que nós somos, forma que a gente se constrói, é resultado de quê? Resultado do biológico e da nossa relação com o mundo. Só que o homem, ele cria ferramentas e ele
pelo trabalho. O trabalho, no conceito de marxista, é a transformação da natureza pelo homem, né? É uma ação transformadora dirigida de forma consciente, né? Então, o homem, ele muda o mundo. A partir do momento que o homem muda o mundo, esse mundo diferente vai agir sobre esse homem e vai mudar esse homem. Então, diferente do Piaget, para o Vygotsky, né, que parte dessa perspectiva, também como interacionista, ele vai dizer: nós somos produto de um aparato biológico da nossa espécie, do nosso corpo, e do mundo, do ambiente. Só que nesse caso do social, da cultura. Por quê? Porque quando a gente transforma o mundo, esse mundo diferente vai transformar a gente também. Então, essa é a grande diferença. É essa relação com o social, relação com a cultura, que o Vygotsky traz para a sua psicologia, diferente do Piaget. Então, ele vai falar o interacionismo e o sujeito social, né? Já falei, e essa relação de constante confronto, né, de ideias e de construção do conhecimento pelas oposições de ideias, pelas transformações, pelas modificações, pela cultura, pela história. E aí vem um conceito muito importante, que é o conceito de mediação simbólica, né? Diferente da relação direta com o objeto, o Vygotsky vai dizer que toda relação do homem com o mundo é uma relação mediada. É mediada por ferramentas e instrumentos que o próprio homem constrói, e aí ele vai falar de ferramentas concretas, e também ferramentas simbólicas, que é exatamente a língua. Nós construímos uma ferramenta que é a nossa ferramenta simbólica. A gente pensa em português. A gente usa a língua como uma base para o pensamento. Uma pessoa bilíngue pensa em duas línguas. E isso é interessante, como se fosse uma faca. Só falo português, então eu vou cortar pão, vou cortar carne, vou usar para passar manteiga, tudo com a mesma faca. Então, eu tenho essa ferramenta que eu uso. Uma pessoa que é bilíngue, ela incrivelmente aciona a faca melhor. E é interessante isso. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes você fala com uma pessoa que é bilíngue, que fala português, inglês, ou que, mesmo morando no Brasil, mas que é bilíngue porque vê filme o dia inteiro, fala inglês e tá com uma língua muito forte, né? Pensa em inglês. E aí você faz uma pergunta e ela fala: ai, mas em português eu não sei direito, em inglês é tal palavra. Por quê? Porque ela, automaticamente, ela já aciona aquela palavra que é mais confortável. Aquela palavra que se encaixa melhor. A faca que corta melhor a carne ou o pão. Então, é uma ferramenta. É interessante a gente entender a língua nesse sentido, que é o conceito do Vygotsky, vai por esse caminho. Né? Então, nós construímos sistemas simbólicos, que são esses conteúdos mentais, essas representações, né? E a gente constrói e internaliza nessa relação com o social. E aí a gente tem o desenho de um menininho olhando uma vela, né? Uma pintura de um menininho olhando uma vela, e a gente tem colocar o dedo na vela, né? A criança coloca o dedo na vela e queima, uma relação direta. A criança coloca o dedo, não coloca o dedo porque ela já colocou uma vez e ela lembra que queima. Então ela tem uma mediação, ela foi mediada pela lembrança. E ela pode não colocar o dedo nunca e se queimar, porque ela tem a mãe que, quando ela for colocar o dedo na vela, a mãe vai gritar: não bota, se queima. Então a criança não precisa se queimar para saber que queima. Isso é a mediação e é a intervenção que o Vygotsky defende como intervenção pedagógica. E quando ele fala de intervenção pedagógica, ele não está falando só de colégio, ele está falando de qualquer pessoa.
Ele fala par mais avançado, pode ser a mãe, o irmão mais velho, pode ser o professor, né? Um outro conceito também importante, não se preocupem que a gente vai voltar neles, né? É o conceito de plasticidade cerebral. Né? Ele vai dizer que nós não temos funções fixas mentais, né? E que o nosso cérebro ele vai se modificar e ele vai se transformar principalmente na sua funcionalidade. E isso é muito interessante, porque é claro que se você tirar um cérebro de uma pessoa da Idade Média e ter colocado dentro de um formol, e morfologicamente não tem diferença. A diferença é na sua funcionalidade, né? É na sua plasticidade que eles chamam. Que passa a fazer outras funções, cria funções diferentes, né? E ele vai dizer isso, que grande parte do desenvolvimento fica aberto, né? E que dependendo do ambiente que o ambiente oferecer, o cérebro vai se adaptando e vai funcionar de um determinado jeito. Então, olha que coisa interessante. Com as novas tecnologias, as crianças que nascem hoje, elas já nascem num mundo que tem a tela de touch, por exemplo. Né? Então, elas já nascem mediadas por essas tecnologias. Você solta uma criança pequena, não fala ainda, uma criança de 1 aninho, que está começando a andar. Isso eu já vi isso acontecer. Né? Eu sou a minha netinha, né? Ela foi na televisão da sala, colocou a mãozinha na televisão e tentou abrir a televisão. Ela não sabia falar, mas ela já teve uma inteligência, uma ação inteligente prática que foi mediada, né, por um mundo. Eu não faria isso, porque eu não nasci com tela de touch. Ela faz porque ela já nasceu no mundo que tem a tecnologia. Então, por exemplo, quando eu imitava assim, sentada. Porque o meu telefone, ele era fixo. Uma criança como a minha filha, que não é criança, uma pessoa com a idade da minha filha, de 20 anos, ela já brincava em pé, falando e andando, porque ela já nasceu, já tinha celular. Hoje as crianças fazem assim, ó, com a mãozinha. Elas brincam, elas pegam, por exemplo, um bloco de madeirinha e dificilmente elas fazem assim. Muitas vezes elas fazem assim, ou elas fazem assim, elas falam olhando para o telefone. É uma ação inteligente a partir de um modelo que ela internalizou. Um outro conceito importante é o de zona de desenvolvimento proximal, porque o Vygotsky ele vai trabalhar com a ideia de que o desenvolvimento ele vai acelerar, não, a aprendizagem ela vai acelerar o desenvolvimento e que isso acontece quando essa aprendizagem se dá nessa zona de desenvolvimento proximal. Por quê? Porque uma criança, por exemplo, de 2 anos, ela não sabe amarrar sapato. Uma de 4 anos também não sabe amarrar sapato. A de 6 já sabe. Não adianta você querer fazer como que bota um assim, o outro, uma criança de 2 anos, ela não vai conseguir fazer. A de 4, se você fizer, se você ajudar, ela consegue. E é nesse momento que é importante a intervenção pedagógica. Por quê? Porque acelera o desenvolvimento. Porque o potencial é onde ela pode chegar. Não significa que ela vai chegar. Para que ela chegue nesse nível de desenvolvimento potencial, que é o futuro, o nível real é onde ela está. Né? O proximal é essa distância, né? É essa proximidade, é esse, né? E esse nível final, que é o potencial, pode ser que ela não chegue. Uma criança que nunca, por exemplo, nunca viu um sapato, um sapato com cadastro, um tênis, né? Ela não vai aprender a amarrar o sapato. Por quê? Porque ela não teve contato com aquilo. E aí tem a função do professor. O professor ele vai mediar. Olha que diferença do Piaget para o Vygotsky. Para o Piaget, o professor não deve interferir. Ele deve organizar o ambiente para que o aluno aprenda. Ele se iguala. Ele é uma relação
é horizontal. Para o Vygotsky, não. Para o Vygotsky, o professor é quem vai mediar o acesso aos conhecimentos científicos. Por quê? Porque aí, a partir desse momento, ele vai juntar o conhecimento que ele tem espontâneo da vida com esse conhecimento específico, né, científico, e aí, nesse encontro é que ocorre a aquisição do conhecimento, a aprendizagem. E aí, então, na verdade, a relação para o Vygotsky entre o professor-aluno não, para o Piaget é horizontal. Para o Piaget é horizontal e para o Vygotsky é vertical. Porque o Piaget vai dizer, a gente não deve conteúdo. O Piaget diria, por exemplo, ele deixaria o sapato próximo para o aluno pegar e fazer e tentar fazer. O Vygotsky não, ele vai fazer e mostrar como que é, ele vai dizer que o professor tem que mostrar como é que é, e aí mostrando interfere nesse desenvolvimento. A gente vai trabalhar isso melhor. O período entre o real e o potencial não é o período entre, não é essa distância, não. É o quanto está próximo. A zona de desenvolvimento proximal é o momento em que aquela criança, ela, com a ajuda do adulto, ela consegue fazer. É essa zona que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. Então, assim, a criança, com a ajuda do adulto, ela faz. Então, ela está no momento de você intervir e dar exemplo e mediar acesso a conhecimentos que expliquem aquilo que ela está em dúvida. Entendeu, Anitta? Diferença? Não, vamos lá, gente. Uma coisa é nível de desenvolvimento. Vou voltar. Tá? Nível de desenvolvimento. Nível de desenvolvimento o nível de desenvolvimento real é onde a criança está. Não sabe amarrar sapato. O nível de desenvolvimento potencial é onde ela pode chegar. Ela pode aprender a amarrar sapato. Ela tem potencial para aquilo. Só que entre esse nível e esse, tem uma fase que não é a distância entre os dois, mas tem uma fase em que a criança consegue fazer se tiver ajuda. Essa fase que ela consegue fazer com a ajuda, ou que ela consegue fazer imitando, ainda ela não sabe fazer sozinha. Então, ela não está ainda não atingiu o nível de desenvolvimento potencial. Mas ela está quase lá. Isso é que é o nível de desenvolvimento proximal. A relação, então, agora, para acabar, né, entre desenvolvimento e aprendizagem, como eu já estava falando, para o Vygotsky é de fora para dentro. Né? É a cultura que o sujeito vai internalizar, né, a cultura, a língua, né, os valores, né? Essa apropriação das formas culturais. E a aprendizagem ela vai promover esse desenvolvimento. Por quê? Porque a partir do momento que você imita, você já está acelerando um processo de algo que você não é capaz de fazer sozinho. Tem a ver com aquele conceito de zona de desenvolvimento proximal. E aí é isso, né? Eu já falei também que o desenvolvimento ele é em aberto, ele está atrelado à cultura que o sujeito vive. Tem coisas que o sujeito não vai aprender, se ele não tiver acesso, ele não vai aprender, né? E o aprendizado é o que vai definir por onde esse desenvolvimento vai se dar. Você tem contato com tecnologia, você vai se desenvolver nessa área. Se você tem contato com conhecimento científico, você vai se desenvolver nessa área. Se você tem contato com a natureza, com floresta, com meios naturais, você vai se desenvolver nessa área. E aí tudo depende de onde você vive, como você vive, acesso a que você tem, né?
E aí, nesse caso, a aprendizagem, ela não só pode, como ela deve anteceder o desenvolvimento, porque ela vai contribuir para a transformação, acelerando esse processo de desenvolvimento.